Faz um tempinho aí, eu fiz um post chamado Cloudgate e Paradoxos Temporais. E eu sou viciado, eu sou apaixonado, obcecado, né? Obstinado com o negócio de viagem no tempo e física quântica, essas coisas. E aquele post é muito interessante porque eu falo como que. Vou falar de novo aqui hoje também, mas naquele tá muito bom também, né? Resumão. De como que a ficção científica, hoje em dia, ajuda a entender as profecias, né? Ajuda a entender a Bíblia, o Messias, o Apocalipse. É muito interessante. Vale a pena dar uma visitada se alguém não viu ainda. E eu não anotei isso, mas ainda bem que eu lembrei. Hoje eu vi uma reportagem na BBC de. Era um áudio, assim, tem uma BBC Lê, né? Um negócio que eles vão lendo, assim, é tipo um podcast. Eu já vi vários, acho muito interessante. Tinha um sobre no Japão, que eles são atores, tem uma empresa que eles têm atores. Finge ser o que você quiser, tipo, se é uma mulher solteira. Eles vão lá e finge que é teu marido. Você paga um preço. Ou então, se você é um homem, você pegou a mulher do cara, você paga um ator pra ir pedir desculpa. Ele vai vestido de mafioso da Yakuza e se ajoelha e pede perdão pro marido da mulher que você pegou, entendeu? Daí o cara fica meio com medo também, te perdoa. E ele foi contratado lá pra. Isso real, parece que eu tô falando de filme, não é? Isso é vida real. Eles contrataram o cara pra ser pai da menina. E a menina já fazia anos que achava que o ator era o pai dela. Uma bizarrice, né? Coisa do Japão. E, enfim, tudo isso eu vi nas reportagens da BBC, é muito interessante. E hoje eu vi uma que eu chorei, cara. Essa eu vou pôr nesse post lá, vai estar anexo. Se eu esquecer, me cobre, por favor. Mas eu chorei, os irmãos chegaram aqui em casa pra gente fazer o trabalho no telhado. E eu chorei, eu tava chorando. Eu tava chorando mesmo, assim, de pingar, sabe? De escorrer. Porque eu vi uma história linda, 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 linda demais. Um menino morreu com 25 anos, ele tinha um problema de uma doença degenerativa, né? E ele não podia, ele nem saía de casa, ele ficava só de cadeira de rodas e tal. Ficava o dia inteiro no computador e os pais dele não sabiam o que ele fazia. E quando ele finalmente morreu, o pai dele tinha a senha do blog dele. E o pai dele postou lá, falou, ó, fulano morreu. E aí descobriu que ele tinha uma vida no jogo World of Warcraft. Ele era famosíssimo, ele tava lá há anos. Ele foi casado 5 vezes, algo assim. Um dos casamentos já durou 5 anos. E ele era famoso, era uma pessoa importante. Aí ele não tinha amigo nenhum, só tinha os amigos familiares. Do nada apareceu um monte de gente na casa dele. Porque ele tinha toda uma vida dentro do World of Warcraft, cara. Absurdo, né? Foi casado por 5 anos, foi casado não sei quantas vezes. Um monte de gente conhecia ele, tá ligado? Ele era uma pessoa foda no World of Warcraft. Eu me emocionei muito. Porque eu pensei, poxa, as pessoas criticam tanto os videogames, né? Principalmente a minha geração era tão criticado por ficar no computador jogando. Eu até entendo, algumas pessoas exageram. Mas se não fosse o mundo do virtual, cara, se não fosse o videogame ali, o World of Warcraft, esse cara teria sido esquecido. No final o cara ainda fala, nós temos duas mortes, né? A primeira é quando o seu corpo morre, e a segunda é quando morre a única pessoa que ainda lembrava de você e pensava em você. Então esse menino era pra ele ter morrido ali, porque ninguém conhecia ele, não tinha amigo nenhum. Mas graças ao jogo, World of Warcraft, ele tinha uma multidão no velório dele. Ele virou até documentário. Uma história linda, me emocionei demais. Sabe? Morreu com 25 anos, cara. Jovem, jovem, jovem demais. Uma história linda. Então, eu tô falando disso porque tem a ver um pouco com o assunto que eu vou tratar aqui hoje. Como que a tecnologia, né, o futuro, né, o mundo maluco que a gente tá vivendo hoje, cheio de coisas futurísticas, né? Como que ele não afasta Deus de nós. Parece que aquela coisa do grande mistério, o sagrado, ele só deixa tudo isso maior, mais interessante, mais profundo, sabe? Eu me emociono, eu vejo Deus em tudo, né? Como sempre. Mas tá, vamos começar a leitura aqui, ó. Essa palavra, deixa eu dar um zoom, mano. Tá, acho que agora vai dar. O paradoxo das cópias. Porque eu falei em cópias, né? No último vídeo que eu fiz sobre viagem no tempo, eu falei do paradoxo das cópias, né? Você começa a criar. Daqui a pouco eu vou ler o resumaço do Crimes Temporais. Vai ter o link pra você assistir o filme. Então, antes de assistir eu estragando toda a surpresa, assiste o filme, tá? Porque ele é muito complexo. É capaz que você vai assistir e vai querer vir ver o meu resumo, pra você entender melhor. Mas como o filme tá lá, tá no YouTube, é só assistir. Eu vou deixar o link lá no site. Você vai lá no site, procura a matéria, vai estar o mesmo título do vídeo, ou bem parecido. Vai estar lá o link, assista o filme pra não estragar a tua surpresa, né? Porque o meu lance é esse. Eu já expliquei na gravação anterior aí, né? Sobre interface luciferiana, né? Que o meu lance é escrever, resumir e depois vir aqui falar. Então, alguns filmes são muito difíceis de encontrar. Então eu te faço um favor fazendo o resumo. Outros não, esse tem no YouTube. Você não assiste se não quiser. Mas eu vou falar aqui porque eu acho um dos filmes de viagem no tempo melhor que existem, tá? Tinha que dar uma breve explicação sobre esse termo que eu usei aqui, que é metacronologia. Esse meta, não tá aqui não, mas esse meta, ele diz respeito à transformação. Eu achei que caberia até assim, o termo meteorologia, mas não tem muito a ver, tá? Apesar que a meteorologia dá conta ali dos estudos da dinâmica de espaço-tempo, né, do movimentação ali de espaço-tempo, né, dos minerais, os ventos, né, as forças da natureza, etc.
a metafísica, né, vem falar de uma outra coisa, transformações físicas, etc. Mas a metacronologia, eu criei essa palavra, acho que não existe, mas é no sentido de modificações temporais, tá? Eu tô falando de espaço-tempo e tal, né, mudanças ali, transformações de espaço-tempo. Então usei esse termo aí, metacronologia, para dar a entender essa ideia de mudar o tempo. Então aqui, o paradoxo das cópias, né? Como que funciona aquele negócio? Você começa a mexer com viagem no tempo, começa a aparecer as cópias, né? Essa questão de cópia, ela também não se limita à questão de viagem no tempo. Ela também é muito presente no paradoxo aí da inteligência artificial, né? O dilema da inteligência artificial, vamos dizer assim, a singularidade do fenômeno da inteligência artificial. Entra também aí esse negócio do paradoxo das cópias. Você vai ficar comigo aqui, eu vou lendo, você vai entender exatamente qual que é a minha ideia. Primeiro, eu quis meio que dar uma justificativa, porque eu tô quase ficando repetitivo, de certa forma. A maioria de vocês aqui, que mais, vamos dizer assim, tá sempre aqui comigo, né? Vocês gostam, então vocês não se incomodam. Mas alguns vão achar que eu tô meio repetitivo, porque eu vou lá, escreve, vem aqui, fala, não sei o quê. Eu me cobro isso também, né? A crítica do outro, a heterocrítica, é um reflexo daquilo, né? O que te incomoda nos outros é pra te ajudar a compreender melhor você mesmo. Então, eu tenho autocrítica e recebo heterocrítica também. Tudo isso me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Então assim, ó, eu comecei falando isso já para justificar, né? Porque, pô, nós estamos aí com o Messias, né? O Apocalipse, as profecias se cumprindo, né? E eu vou ficar aqui falando de filme, de viagem no tempo, só porque eu adoro, só porque eu gosto muito, é meu hobby. Em parte, sim, eu fico muito feliz de poder fazer isso. Mas se fosse para fazer isso mesmo, eu estaria aqui falando de videogame. Eu adoro videogame, de anime, sei lá. Eu não tô fazendo isso. Eu escolhi aquilo que eu sinto que tem a face de Deus, sabe? Do grande mistério da consciência, né, da conscienciologia. Então eu escrevi ali, ó, Deus nos dá a graça do conhecimento. Quando eu estava escrevendo, né, nesses últimos dias eu estava tudo sentindo isso também, né? Por isso que eu comecei a falar de yoga de novo, postei lá a prática da presença divina, porque eu estou de fato sentindo isso no dia a dia. E aí eu estava muito grato, porque eu até não comentei tanto isso, mas nas minhas, não vou nem dizer conversa, mas convivência com Deus, eu meio que pedia, eu deixava implícito que eu queria isso, sabe? Eu queria ser mais ativo mentalmente, queria poder escrever intelectualmente, essa é a palavra que deveria ter usado. Eu queria ser mais ativo intelectualmente, queria escrever mais, queria ler mais, queria estudar mais. E foi atendido. Eu comecei a estudar muito, demorou um pouco, fiquei meio travado, mas aí comecei a escrever. Fiquei muito feliz, então meu coração estava cheio de gratidão e eu senti de escrever isso. Deus nos dá a graça do conhecimento, do aprendizado e da informação. Contemplamos, reverenciamos e desfrutamos. É assim que eu me sinto, né? Eu agradeço a Deus por ter olho, por ter ouvido, por conseguir ver um filme, enxergar, por ter uma cabeça boa, uma inteligência boa, conseguir entender, assimilar, por ter o chakra laríngeo funcionando perfeitamente, conseguir conversar com vocês, me expressar. A coisa da síntese verbal também vem do chakra laríngeo, tá? Então eu assisti errado, mano. Eu vou abrir cá entre nós aqui, eu vou confessar com vocês. Eu fui assistir esse filme do Jet Li, que é de viagem no tempo, e eu assisti errado. Eu assisti Jet Li contra o tempo. Compreensível, né? Qualquer um teria errado também. Só que esse não é de viagem no tempo. Jet Li contra o tempo não é de viagem no tempo. É um filme lamentável. Muito ruim, muito ruim. Eu assisti inteiro. A sorte é que eu tenho um esquema de assistir dinâmico, né? Graças ao Fred Oliveira, irmão aqui da escola, me falou uma vez de um aplicativo que você põe no seu navegador que ele acelera qualquer vídeo. Então não interessa onde eu estiver assistindo, ele acelera no atalho do teclado. Então isso mudou minha vida. Eu assisto tudo acelerado. Então eu consigo assistir uma série numa noite. Eu assisti As Cobra Kai inteira pela segunda vez e todos os filmes Karate Kid em uma noite. Isso é bizarro, né? O meu normal é 2, 3 filmes em uma série, em uma noite, tá ligado? Então é um outro nível. Por isso que recentemente eu andei muito ativo aí, vamos dizer assim, né? E aí, como eu assisto escrevendo agora, né? Então esse tempo ele meio que empata, né? Fica elas por elas. Como eu assisto acelerado, mas eu fico parando para escrever, então dá mais ou menos o mesmo tempo que daria assistir normal. Mas mesmo assim eu saio no lucro. Pelo menos eu tô escrevendo. Eu não teria por que falar isso, mas eu fiz questão de abrir, caso alguém queira se inspirar nesse jeito de estudar né? Porque o Valdo Vieira, eu cansei de falar isso, né? Mas eu com 16 anos estudei muito. Eu era um aluno do Valdo Vieira, sabe? Eu era sei lá, eu era obcecado pelo Valdo Vieira e pela conscienciologia, né? Não é à toa que hoje eu ainda sou um conscienciólogo, só que agora é conscienciologia luciferiana, né? Conscienciologia cristã. É como se eu tivesse nascido para isso, né? A sensação é muito boa. Mas então eu era obcecado. E uma das coisas que eu aprendi com o Valdo Vieira é isso. A importância de escrever, de fazer resumo. Tudo que você assistir, você faz uma síntese. E eu tenho. A Miriam sabe aí. Eu tenho arquivos de texto, muito, eu tenho vergonha, até umas bobagens. Mas ontem eu lendo, eu me impressionei, que tinha umas coisas muito interessantes, que serviu pra mim. Eu li umas coisas e falei, caramba, que pensamentos legais. Inclusive, futuramente eu vou voltar aqui e fazer vídeos sobre os textos antigos, que tem alguns que estão bem legais, tá? Mas enfim, então...
eu assisti o filme e escrevi aqui, vamos lá. Então eu votei nesse filme do Jet Li aí, tá? Que é The One, tá? Que é O Único, seria uma tradução mais adequada, tá? Esse é o filme do Jet Li de Viagem no Tempo. Eu fiz questão de pegar esse filme e fazer um resuminho, ele é meio curtinho e tal. Todo mundo conhece esse filme, mano. Todo mundo que tem a minha idade conhece esse filme. Ele tem no YouTube, tá? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou pôr lá na matéria do site, vocês vão poder assistir também. E é um filme muito legal sobre viagem no tempo. E artes marciais. Porra, é Jet Li, né? Quem que não curte o Jet Li, né, cara? Cara, o aplicativo, o Lucas perguntou o nome do aplicativo, é uma excelente pergunta, tá? Video Speed Controller. Video Speed Controller é o nome do aplicativo, tá? Tem pra Google Chrome e pra Mozilla também tem. Pra celular eu não sei. Então tá lá, Jet Li o confronto, tá? Todo mundo sabe, é aquele que ele tem um clone igualzinho a ele lá. As viagens no tempo são comuns, né? É um futuro onde a viagem no tempo já existe, todo mundo sabe. Então o Li do futuro, né, o Jet Li, ele é um foragido acusado de centenas de assassinatos, cópia dele. Então ele vai viajando pelas realidades paralelas, matando as cópias dele em universos paralelos diferentes. Então ele confronta suas cópias e tem o auge no confronto supremo. Então ele vai confrontando todas as cópias, né? E no final ele confronta a última cópia para sobrar The One. Por isso que é o confronto. O título original é The One, é o único. Então ele vai enfrentando todas as cópias para no final sobrar só um, né? O The One, o único. Cada cópia eliminada dá um poder às que ficam. Né? Quando sobrar só uma, ele acha que será um deus. Né? Alguns acham até que vai destruir o universo se ele destruir todas as cópias dele, né? Então ele vai matando as cópias dele e vai ficando cada vez mais forte. Só que tem um detalhe: as cópias que sobram vivas ainda, cada vez que ele mata uma, as cópias ficam mais fortes também. Ó, cada cópia eliminada dá poder às que ainda estão vivas. Né? Quando sobrar só uma, acha que será. No final sobram só as duas últimas cópias. E eles estão com o poder quase igual. Eles quase se igualam em poder. É muito interessante. Então o Li vai ficando cada vez mais forte. Se o matarmos, alguns acham que o universo pode acabar. Ir pelos ares com ele, né? O policial fala, o diálogo. Então ao final, eles lutam, tá, e pá. Aí esse filme é muito conhecido, né? E ele é muita luta, então tem pouco roteiro. Então por isso que tá curtinho o resumo, tá? Ao final, o Li maligno é enviado para uma colônia penal do universo Hades. Onde quando ele chega, os caras que estão lá, né? Tudo bandidão também. Como se fosse uma cadeia gigante, né? Um inferno, entre aspas, de realidade paralela. Por isso que é colônia Hades, universo Hades, colônia penal, né? Quando ele chega, os caras querem escravizar ele, já vem. Daí ele fala, não vem com essa não, não quero saber de vocês, não quero saber o nome de vocês, foda-se, vocês não vão me escravizar, eu que vou escravizar vocês. E aí todo mundo vem pra cima dele, e termina o filme ele lutando arte marcial, Kung Fu, dando um pau nos caras, é muito da hora, e acaba o filme. Quer dizer, uma das cópias, né, o Li bonzinho, policial, desse mundo como se fosse o nosso, ele vai pra vidinha dele, volta lá com a mulherzinha, não sei o que. E o Li do mal, né, que sobrou só as duas, vai pra esse universo lá e fica meio que tipo Lúcifer, sabe? Fica dono do universo lá, que começa a arrebentar todo mundo na porrada. E aí ele termina lutando com centenas de carinha ao som de Last Resort, do Papa Roach, que é uma música muito boa, que eu conheci num vídeo do Avatar. Aí aqui encerrou o Li, né, mano, a gente tá falando de cópia. Aí na série Dark, as cópias disputam a realidade com as próprias... As pessoas, né, os personagens, disputam realidade com as próprias cópias. Né? O Jonas e o Jonas adulto e o Adam, né? Que aqui eu tô dando um puto spoiler pra quem nunca viu Dark. Mas esses três são o mesmo. O Adam é o Jonas. Né? Eles ficam disputando entre si. O Jonas novo com o Adam, o Jonas velho com o Adam, que é o Jonas idoso, como se fosse, e o Jonas mais jovem com todos eles, etc. E todas as cópias entre si ficam meio que disputando, né? Aí tem o Egon, que é como o xerife lá dos anos 50, 80 e pá, de quando o Urit era jovem, né? Que fica perseguindo as cópias do Urit, né? Ele persegue o Urik quando ele era adolescente, 16 anos, e depois persegue o Urik velho, né? Persegue o Urik quarentão e percebe o Urik idoso, né? Então esse Egon fica perseguindo as cópias do Urik, ele não sabe qual que é o verdadeiro, né? Então isso aqui também eu coloquei no paradoxo da cópia. E o Urik, por sua vez, odeia todas as versões do Egon, né? Que ele vai viajando no tempo, ele vai conhecendo as versões do Egon, as cópias do Egon, né? Do xerife. E ele, como sempre, odeia todas as versões dela. É como se fosse um karma, sabe? É muito legal isso na série Dark. Inclusive a série Dark aborda essa questão kármica de uma forma muito interessante, com viagem no tempo. E a Cláudia, que pra mim é a personagem principal praticamente da série, a mais interessante de longe, parece que tudo gira em torno da Cláudia, ela vê a si mesma sendo várias, né? A Cláudia, ela do nada, ela é várias, ela é velha, ela é criança, parece que ela vive num paradoxo atemporal, assim, uma singularidade. Enfim, se você não viu Dark, você tá perdendo demais. Se você gosta de viagem no tempo, ficção científica, Dark é obrigatório. Eu demorei pra assistir Dark também. Ó, no mesmo dia que eu assisti o Jet Li errado, aí eu assisti o certo, o confronto.
eu assisti também esse No Limite do Amanhã, que é aquele com o Tom Cruise, que é muito legal, tá? E No Limite do Amanhã, o Cruise e a parceira Tenente e o Doutor são os únicos conscientes do loop temporal. E todo o pelotão, né, o restante ali do exército, da base militar, né, fica na condição de cópias, né? Porque como ele vai voltando todo dia, ele tá consciente que ele tá preso no loop temporal. Mas os outros ficam repetindo a mesma coisa todo dia. Então os outros viram cópias, entendeu? Só não é cópia aquele que ele também acordou. Que ele chega e já chega falando, a pessoa entende, porque essa mulherzinha tenente, ela foi a única pessoa que também teve contato com o sangue do alienígena. E também esteve nesse loop temporal. Então ela entende ele. Então ela meio que se conecta. E o doutor sabe disso, que ela é muito próxima do doutor. Então só tem 3 que sabem o que está acontecendo. O resto tudo é cópia. Você chega perto e eles repetem a mesma coisa. Então é muito difícil imaginar a viagem no tempo sem imaginar esse paradoxo das cópias. E aí o resto do pelotão fica na condição de cópias, né? Até que se tornem conscientes através do Tom Cruise ou da Tenente, né? Alguém chega e acorda eles. Fala, ó, começa a provar pra eles que sabe as coisas, né? É igual o Bob, cara. O Bob chega falando, o Bob já sabe o futuro, sabe o passado, sabe tudo. Mas ele precisa chegar e desdobrar. Provar que ele sabe. Explicar, mostrar. Entendeu? Daí é para as pessoas acreditar nele, né? Através da coerência e tal. É parecido com essa brisa, né? Aí as pessoas caem na catarse, tipo, pô, é verdade, né? Pra nós que é luciferiano, que já somos iniciados, desdobrados, a gente olha lá pra fora no teatro, o povo é cópia. Todo mundo, você vai escutar a mesma coisa. Você vai falar, Cristo é Lúcifer, você vai escutar a mesma ladainha, a mesma resposta. É sempre a mesma coisa, sabe? Então é muito parecido com essa analogia. Então fica na condição de cópia até que se torne consciente. O mesmo acontece em Feitiço do Tempo, aquele filme clássico com o Bill Murray, né? E um filme brasileiro que é perfeito. Foi o Leandro que me recomendou esse filme, cara. É um dos melhores filmes de viagem no tempo que existe. E é filme brasileiro, tá? E eu não tô falando do Homem do Futuro com o Wagner Moura, que o Wagner Moura, que também é muito interessante. Eu tô falando, o filme é Tudo Bem no Natal que Vem. É com o Leandro Hassum, tá? Vocês têm que ver esse filme. Tem na Netflix. Esse filme é perfeito, cara. Ele é perfeito, ele chega na beira da perfeição. Vocês têm que ver esse filme. E eu nem vou falar muito pra não estragar. Tá, mas ele é sobre o Natal, é sobre Jesus Cristo, é sobre o ritual de aniversário, que até eu tive uma catarse enorme, que eu não gosto muito de aniversário, tem a ver com a síndrome de Asperger. Eu fui ler na Wikipedia, Asperger não gosta de aniversário. Tudo que eu olhei lá era eu, certinho. Falei, caralho, eu tenho essa merda. Depois, um dia eu trago esse material pra vocês entenderem melhor também, saber se alguém tem aí. Mas enfim, vocês têm que ver esse filme, tá? Tudo bem no Natal que vem. É perfeito. Ele começa, vocês vão rir pra caramba. Leandro Hassum tá melhor do que nunca, assim, parece que tá na sua melhor performance, tá? Então tá, aí mudou o assunto. Voltamos a falar do No Limite da Manhã, tá? O filme lá do Tom Cruise. Os seus inimigos são cópias temporais de um organismo maior e complexo, que as controla na dimensão temporal. Então o ZT, o alienígena, ele tem um cérebro que fica escondido, ninguém sabe direito onde, que é só uma energia, assim, com os tentáculos, tá? Mas ele tem como se fosse, eu tava lendo ontem no texto que eu escrevi, mano, fiquei de cara, ainda bem que eu li e lembrei agora, que lá no Japão, 2017 isso, tá? Eu vi a notícia que no Japão eles inventaram um tanque chamado Tipo o nome do tanque, se você pesquisar você vai acabar achando. Esse tanque é conectado com a força aérea, com os navios e com cada unidade de infantaria, entendeu? Terrestre, gente andando. O exército inteiro é uma consciência conectada. Olha que brisa, mano. É insano, né? Então esses ET, eles são isso. Tem lá o cérebro que controla tudo. Só que entre os soldadinhos, né, os ETs soldados, alguns são maiores, são tipo reis, assim, que eles brilham. Esses que brilham, você não pode matar eles. Toda vez que um deles morre, o ET reinicia o tempo. Reinicia o dia, entendeu? E aí acorda, ele cria um loop. Então é impossível derrotar os ET. Ele sempre sabe o que vai acontecer. Porque toda vez que morre um ET brilhante lá, um ET rei lá especial, ele cria um loop, começa a voltar no tempo. Esse filme é um dos melhores filmes de viagem no tempo que existe, mano. Esse do Tom Cruise. É muito bom, é muito perfeito. Muito bem escrito, muito bem executado. Então seus inimigos são cópias temporais de um organismo maior e complexo, que as controla na dimensão temporal. O Cruise trava uma luta consciencial, que não é só a luta de ficar voltando todo dia pra... Ele não era nem lutador, não sabia nem atirar, nem destravar a arma. Mas ele volta tanto, que ele vira um guerreiro extraordinário. Sabe? Ele volta infinitas vezes. E então o Cruise trava uma luta consciencial, porque não é só a luta da habilidade técnica, ele também tinha um bagulho consciencial, que de repente ele começou a ter umas visões desse cérebro, que é o qual permitiu a ele cair nesse looping, né? E ter acesso a essas viagens no tempo. Tem um lance até que se ele fosse gravemente ferido em batalha, a ponto que foi o que aconteceu com a mulher. Por que a mulher tenente tinha o mesmo poder que ele e perdeu? Porque ela sofreu um ferimento muito grave, foi levada para o hospital e colocaram sangue de outro soldado nela. Aí ela perdeu o poder. É muito coerente o bagulho, muito bem escrito. E o Tom Cruise chega uma hora que ele perde o poder também.
Tá. Mas antes disso, ele tá tão conectado com o ET que ele começa a ter umas visões, né? E ele consegue descobrir onde que tá o ET através das visões, né? Conexão consciencial. Então Cruise trava uma luta consciencial e atemporal ao ter o seu sangue em contato com o alienígena. E agora está apaixonado e conectado atemporalmente com a outra pessoa, com a outra única pessoa que teve contato com o fenômeno temporal do sangue do alien. E aí é uma história de amor bem legalzinha, eu gostei bastante do romance ali. Ele se apaixona pela tenente e tal. E no final, quando tá tudo resolvido, ele não vai ficar voltando mais, porque ele perdeu o sangue, mas ele consegue resolver o BO, porque no final, ele vai com uma bomba, né? E ele se sacrifica, ele morre junto, pra explodir o cérebro. Só que como de novo ele tem contato com o sangue do ET, porque o ET morreu ali, ele tava dentro d'água, teve contato de novo, ele fez uma última reiniciar, eu não sei se é a última, né? Mas ele reiniciou, ele voltou no tempo. E quando ele volta, a tenente tá viva. E agora, só que agora já não tem mais ameaça do ET. Ele foi resolvido, né? Voltou no tempo e tal. Tipo, deixou de ser, né? Foi pra outra realidade onde não existia mais. Porque o ZT foi derrotado, tipo, atemporalmente. É brisa, né? Meio que no passado, assim. Aí ele chega pra encontrar ela, toca uma música linda. Tocou no começo da live hoje. Que ele fala assim: I need to know now. Can you love me again? Que é, eu preciso saber agora. Você pode me amar de novo? Porque ele passou várias loops, né? Várias viradas tentando fazer ela amar ele. E aí, por fim, a última cena é ele querendo que ela ame ele de novo. Eu achei perfeito. Achei muito bonito o filme. Muito bom. Tem na Netflix. Todo mundo já deve ter visto também, que esse filme é muito famoso. Aqui tem um episódio do Black Mirror, tá? Que não é Viagem no Tempo. É a segunda temporada. Episódio 1. Volto já. Uma viúva acessa a tecnologia de inteligência artificial, que reúne bases de dados públicos e privados para simular uma personalidade completa. Então o parceiro dela morre. E ela acaba se convencendo, ela recebe uns e-mails, uma amiga dela escreve ela sem falar com ela, né? E aí ela descobre que ela tá grávida, ela tá muito depressiva. E tem um lance que a inteligência artificial reúne tudo que tinha nas redes sociais do marido dela, né? E começa a conversar com ela como se fosse ele, né? E eles vão avançando nisso, daqui a pouco o marido liga pra ela e é a mesma voz, imita igualzinho e fala igualzinho, fala o que ele falaria, né? E ela fica obcecada com aquilo e ela não para mais de andar com o celular, fica andando no celular pra baixo pra cima, até que um dia ela derruba o celular sem querer e fica desesperada. Ela já tá meio louca já, na verdade. Parece que ela não tá batendo bem mais, né? Que ela acha que derrubou o marido no chão. Desesperada. Ela pega o celular e fala, desculpa, derrubei você. Você vê que ela tá meio doida já. Daí ele fala com ela, fala, não liga pra isso não, eu não tô dentro do celular, eu tô na nuvem, fica tranquila. Só que tem um outro nível dessa brincadeira, ele fala pra ela. Mas eu já te aviso, é muito estranho. Você vai achar muito estranho, é pesado. Né? E o interessante é como se fosse a consciência do cara mesmo. É uma bizarrice, assim, né? Então ela vai para esse próximo nível e ela recebe um corpo, né, branco assim, sem forma nenhuma, que ele coloca na banheira, aí vem um saquinho com os eletrólitos, uns negócios químicos, ela coloca junto e ele fica lá fermentando como se fosse, algumas horas lá. E toma a forma do marido dela. Perfeito, né? E aí ela começa a falar com ele pelo celular e começa a falhar a voz, cara. É muito bem feito também, muito bem escrito, é quase perfeito. E tem muito a ver com essa ideia de cópia, né? Cópia consciencial. Quando eu falo, por que eu falo, eu insisto tanto nesse negócio de cópia? Por que nós estamos falando disso hoje? Porque, de fato, ajuda a compreender as profecias. Eu já falei disso lá no Cloud Gate. Aquele negócio de o seu nome escrito no livro da vida. Né? Por que uns são reais, estão no reino, faz parte do corpo de Deus. Os outros são sonhos desses que são reais. Né? Como pode alguém ser a cópia de alguém? Né? Essa ficção científica ajuda a entender isso, a assimilar isso. Então o cara tá lá no corpo dele. Né? Ela vê ele, fica meio chocada. Né? Tô até resumindo aqui o que eu escrevi para ver se eu agilizo, porque ainda falta mais um filme ainda. Vamos ler aqui um pouco para ver se não tô esquecendo nada. Para simular a personagem, pelo celular, a IA dá instruções de como ativar o corpo e tal, ansiosa, A moça está muito assustada com a situação, onde agora tem uma réplica do seu noivo. Aí ela começa a se assustar, porque o cara é o noivo dela, é o mesmo. Só que ele não come, não dorme e não tem registro de resposta sexual. Tipo, ela esquece que tá com o robô, ela acha que tá com o marido. E é isso que ela quer, pra parar de sofrer com o luto. Só que além do fato que de vez em quando ela lembra que o marido morreu, e isso pesa no coração dela, também tem o fato que do nada o cara não come, não dorme, não respira e não sabe, tipo assim, ela tenta fazer sexo com ele fala, desculpa, mas eu não tenho acesso ao histórico sexual dele, tipo, ele não postava isso nas redes sexuais, né, nas redes sociais, né, e aí ela dá um jeito, ó, aí ela vai beber, ela fica meio nervosa, né, vai beber, e ela meio bêbada, né,
Até a IA adverte ela do risco de beber por estar grávida, né? Mas ela dá um jeito de ensinar ele a fazer sexo, né? E ele começa a pesquisar na internet, site pornográfico, e aprende, vira especialista. E ela faz sexo com ele, adora, tira o atraso, faz um monte, e se apaixona até, chega a dizer que ama ele, né? Ela vai esquecendo. Depois, no outro dia, chega uma visita. Ela já acorda e se assusta com ele, né? E percebe que bebeu demais. Fala, ó, não me deixa beber não, tá? Quando eu começar a beber, você não deixa. E ela se assusta. E aí acha que tudo tá estranho e fala, vamos dar um tempo, né? Ela começa a lembrar, ela percebe a presepada que ela fez e pede pra dar um tempo. Aí chega uma visita, né? A irmã dela. E vê roupa de homem no banheiro. E fala, você já tá seguindo em frente, né? Eu vi roupa de homem no banheiro, desculpa, não é da minha conta. Aí ela começa a se sentir muito mal, porque ela pensa que tá traindo e tá, de certa forma, né? Traindo a honra, a memória do marido dela. E aí ela começa a surtar, né? Aí ela começa a discutir com ele na cozinha, ela derruba o copo, começa a catar os cacos, braba com ele, e ele se corta, mas não sangra, né? E ela vai surtando cada vez mais, né? Aí eles estão deitados pra dormir à noite, e ela reclama que ele não respira, né? E ele começa a respirar, mas daí começa a respirar falso, assim, tipo... E ela começa a esperar, fica cada vez pior, né? Aí ela pede pra ele sair do quarto. Ele levanta e sai. Daí ela reclama, fala, mas se fosse meu noivo, ele não ia sair, ele ia discutir. Ele volta e fala, tá bom, vamos discutir então. Ela começa a chorar, ele tenta acalmar ela, como sempre fez, e várias vezes deu certo, mas dessa vez ela não deixa, e fala pra ele ir embora. Eles brigam sério, e fala que ele não tem impulsos humanos e tal, que ele não sente raiva, como o marido dela sentiria, que ele não fala palavrão, não sei o que. Daí ele fala assim, se você quiser eu tenho alguns palavrões aqui no meu arquivo, eu posso usar. Enfim, o cara tá agindo feito um robô, né? E ela quer um ser humano, uma pessoa, pra ela esquecer do marido que morreu, né? E ao mesmo tempo, imagina, ela se sente mal de querer esquecer que o marido morreu. Imagina a loucura que não deve ser isso, né? Aí o que acontece? Ela é expulsa de casa. Ele passa a noite no jardim. Na manhã seguinte eles conversam, né? E ele diz que não pode avançar mais do que 25 metros do seu centro de ativação, que é a banheira, né? Sem a presença do administrador. Já começa a voltar a falar igual robô, né? Só que ele vai conversando com ela e ela sorri. Ele fala, se você sorriu eu posso voltar, né? Ele volta pra dentro. Aí ela chama ele pra sair de carro. Os dois entram no carro. E ele fala um negócio que você vê que pegou ela, assim, ela não gostou. Porque é um negócio que o namorado dela só postava nas redes sociais. Mas que em off, fora das redes, ele pensava diferente, né? Mas que só falava nas redes. E aquilo pegou pra ela, falou, putz, esse não é meu marido. Esse é aquela personalidade que ele tinha nas redes. Aí ela leva ele pra um precipício, pra um morro. E fala pra ele se jogar. Ele questiona, fala, você não vai... Sério isso? Ironicamente, né? E ela insiste e ele se prepara pra jogar, pra pular. Ele ia pular. Daí ela reclama que se fosse o noivo dela, ele não ia pular. Ele ia chorar, ia ter medo, ia implorar pra ficar vivo. E ele percebe isso, ele ouve isso. Ele começa a implorar pela vida. Assim, sabe? Da mesma forma, é uma inteligência artificial, né? Ele tá aprendendo. Tudo que ele ouve, ele faz. Aí ela surta, fica desesperada, começa a gritar. Aí corta a cena, passa-se anos. Aí é aniversário da filha dela, que nasceu, ela tava grávida quando ele morreu, né? E é aniversário da filha, e a filha pede pra ir ver o androide lá, o robô, que tá preso no sótão da casa, né? Daí a filhinha entra, trata ele como pai. Os dois se dão muito bem. Ele conversa com a filha como se fosse uma pessoa normal. E a mulher fica do lado de fora, constrangida, e acaba o episódio. É meio que tem um outro filme que eu vi também, A Super Inteligência. Esse filme é ruim, tá? Não assista, não recomendo. Mas ele é meio parecido. É uma inteligência artificial que aprende a ser gente, como se fosse, né? Esse é bom, esse próximo que eu vou falar é muito bom. Se você conseguir assistir, assista. É muito bom. É famoso. É Free Guy. É aquele filme, famoso filme que eles falam que é o GTA da vida real, né? É o filme sobre o GTA, né? Esse filme eu assisti, ele é muito, muito bom. Ele merecia um resumo aqui, viu? Só que eu não vou fazer, porque chega, né? Eu já falei muito desse assunto e ainda tem outro pra falar agora. Eu só vou falar porque eu escrevi também, senão eu pararia por aqui, tá longo já. Mas é que tem a ver com o assunto, eu não vou separar em dois vídeos. Esse Free Guy, ele é muito bom. É uma inteligência artificial que pensa que é gente. Só que no final ela entende o que ele é. E na verdade ela é, eu vou falar aqui, se você não quer surpresa, não quer estragar, assista primeiro, vou falar. Porque meu papel aqui é falar. Senão nem ligaria a câmera. Percebe que ela é uma carta de amor do programador, do criador do jogo, para a menina que tá lá dentro do jogo jogando. Que é uma pessoa real, um ser humano. Então a IA fica achando que ela é uma pessoa. Mas ela entende que ela não é uma pessoa. Que o que ela é uma carta de amor do criador dela. É uma coisa linda. É o melhor filme sobre o metaverso que existe, tá? Vocês devem lembrar um tempo atrás, lançou o filme Jogador número 1, do Steven Spielberg. Esse Free Guy, cara, deixa number 1 no chinelo. É muito melhor. É o melhor filme sobre o metaverso que existe, tá? Free Guy. Free Guy. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Esse filme aí, Sávio. Nossa, Sávio é triste, hein, Sávio? Eu acabei de lembrar que nós tava fazendo uma live um dia, você mandou uns links horríveis, que eu odiei. Esse filme aí que você tá falando é Cópias de Volta à Vida, é o Keanu Reeves, protagonista. Eu achei esse filme horrível, cara. Horrível, desprezível mesmo, ruim, uma tortura. Não recomendo de jeito nenhum, tá?
Achei horrível. Gosto é gosto. Cada um é cada um. Mas eu assisti e foi um dos piores filmes, talvez, que eu já vi nos últimos. Sei lá, faz tempo que eu assisti. Achei horrível. Jamais recomendaria pra ninguém. Horrível. Eu tô com pena do Sávio, que eu gosto muito dele, é muito companheirinho. Não perde uma live. O dia que só tinha uma pessoa, só tinha ele. Ele tá sempre aqui. Eu já reclamei dele, dos links, mas de novo ele deu uma indicação aqui. Por acaso. É desdobramento. Não fica triste, não. Não tem como fingir que gosta, só pra te agradar, entendeu? O bagulho é horrível, uma porcaria mesmo. E eu achei horrível. Esse filme eu já postei no grupo pra galera assistir, né? E vamos lá. Vai estar o link lá no site, vocês vão assistir antes de ver o meu resumo, ok? Mas ele é muito complexo. Cada cena desse filme, cara, tem importância, tá? Ah, mostrou uma lixeira caída. Presta atenção que tudo é um motor temporal. Tudo tem importância. Nada é por acaso, tá? Nesse filme aqui, nada é por acaso. Tudo está conectado, ele é curtinho. Ele não tem nem um segundo a mais do que deveria. É o que eu acho. Então, se você já viu o filme, pule para o final para ver meus comentários. Né? Eu escrevi isso aqui. Depois de terminar de escrever tudo, eu escrevi isso. Porque vai ter gente que não quer saber do resumo porque acabou de assistir. Então, pula pro final para ver os meus comentários. Então, ele chega do rolê com a esposa, o Hector, né? Recebe uma ligação de um número desconhecido. Derruba o telefone embaixo do sofá. Quando ele vai checar, ele liga de volta pra saber quem é, né? A esposa chega, ele se assusta e derruba embaixo do sofá. Aí ele esquece o telefone embaixo do gancho, começa a conversar com a esposa, papai começa a dar uns amassos, a se beijar. E ele fica intrigado, ele conversando com a esposa, ele fica intrigado, porque ele fala, pô, eu não tenho nenhum amigo. A esposa fala, você não tem nenhum amigo, né? O seu celular dele é inútil, né? Pra que você tem celular? Ninguém liga pra você não tem amigo, né? E é verdade. Mal sabe ele que é ele mesmo ligando pra ele mesmo, tá? Então, um homem quase velho e cansado e calmo. Estressado, mas porém calmo, né? Essa é a imagem do Hector, né? Então o Hector sai pra fora, senta numa cadeira e a esposa sai pra comprar comida. Tipo assim, ele fica discutindo, o que nós vamos comer? Fala, eu não vou sair não. A esposa pega as chaves do carro e sai, tá? E ele fica sentado no jardim, pega o binóculo. Pelo binóculos ele observa uma jovem com os peitos de fora, assim, tirando a roupa, né? Ele fica muito curioso, óbvio, e sai atrás da jovem, né? Entra no meio da mata. Ele se aproxima e aparece um cara atrás dele e finca uma tesoura no braço dele, né? Ele sai correndo, apavorado, né, com o braço sangrando. E aí olha pelo binóculo, ele vê uma múmia rosa, né? A múmia rosa. Você vai ver muito ela. Que faz um gesto com a mão, assim, como se fosse um binóculo. Aí ele corre desesperado por uma casa, uma mansão, abandonada como se fosse, né? Com um som muito alto, uma música muito alta. Com um monte de vidro, assim, umas vidraças, né? Ele chama, ninguém aparece, ele joga uma pedra, quebra o vidro e entra, tá? Ele entra desesperado e não vê ninguém, vai entrando, vai se embrenhando, né? Ele vai parar no meio de um laboratório, como se fosse. Ele acha um rádio, tipo esse aqui, ó. Tipo esse rádio nosso, assim, um rádio comum, né? E ele pelo rádio, ele vai chamando. Tem alguém aí? Tem alguém aí? E uma pessoa responde. E ele tá fugindo da múmia, né? A múmia tá atrás dele. Aí o cara responde, é o doutor. Vocês vão ouvir falar do doutor. Esse doutor começa a apavorar ele. Fala, eu tô vendo. Não, nem tem câmera, tudo mentira, tá? Mas você não sabe, quem tá assistindo não sabe. Eu tô dando spoiler que eu quero explicar o negócio das cópias. Vamos focar nas cópias. Vocês têm que entender a história pra você entender a brisa das cópias. O doutor fala, tô vendo aqui nas câmeras, né? É um cara em uma múmia rosa, né? E ele fica apavorado. Ele tá vindo atrás de você mesmo. Vai pra tal lugar, né? E ele sai correndo. Aí ele corre corre desesperado. Tá, essa parte já passei. Ele acha um rádio, pede ajuda, um doutor misterioso. E houve um trovão, né? Houve uma chuva. Assim. Aí o doutor apavora ele. Fala, a múmia tá vindo mesmo. O cara tá vindo atrás de você mesmo, é verdade. Eu tô vendo pela câmera aqui. Pá. Aí e pede pra ele se esconder num tanque, né? Ele entra dentro de um tanque lá de água. E o doutor fecha ele. Meio que engana ele, assim. Ele acha que o doutor vai entrar junto pra se esconder, né? Que a múmia aparece na janela do laboratório, assim. Pra apavorar ele. Né? Ele entra no tanque e acorda no dia seguinte. Só que voltou no tempo, daí. Aí ele questiona o doutor, que estava espantado por ver um homem sair da máquina. Que agora é mais cedo, entendeu? Agora o doutor não sabe de nada. O doutor ligou a máquina e saiu um cara de dentro. Ele não entendeu nada, entendeu? O doutor é um funcionário olha lá, ó. Ele questiona o doutor, que estava espantado por ver um homem sair da máquina, que ligou por curiosidade segundos antes, né? 40 segundos antes, pra ser exato. O doutor é um funcionário das instalações, sabe se tratar de viagem no tempo, mas ligou apenas por curiosidade. Agora já é Hector 2, tá? Não é mais Hector 1. Agora é Hector 2. O Hector 1, nesse momento, está na sua casa conversando com a esposa. Acabou de chegar do rolê. O Hector 2 vê o 1 chegando do rolê com a esposa, né? Ele vê a si mesmo no passado. Que agora ele voltou no tempo, né? O doutor adverte que ele não pode voltar para casa, pois já está em casa. Ele confere com o binóculo, de fato, ele vê ele mesmo em casa. Aí, para provar que ele voltou no tempo, pergunta-lhe a data, né? O doutor pergunta a data. Aí o doutor deduz que ele viajou no tempo por apenas algumas horas, né? E pergunta as condições da viagem. Ele fala da perseguição da múmia que entrou no tanque. O doutor insistiu para ele entrar no tanque. Aí o doutor diz que... Ele começa a contar os detalhes, né? E o doutor fala, é melhor não contar os detalhes, né? E é interessante isso, porque dá a entender meio que assim... Se você contar pra mim os detalhes e eu souber de tudo, eu posso te atrapalhar pra que você faça a mesma coisa. Que você tem que fazer a mesma coisa pra você sair desse looping, né? Como se fosse. Aí o Hector conta pro doutor sobre como o doutor insistiu pra ele entrar no tanque, né? Aí o doutor falou, então tá tudo resolvido. É só esperar que vai aparecer você aqui, o Hector 1, e vai entrar no tanque. Só esperar.
Aí o doutor explica que a múmia é o Hector, é um reflexo dele. Está olhando no espelho que mostra seu eu de uma hora atrás. O Hector pergunta sobre o homem em sua casa. E o doutor explica que ele vai fazer o mesmo. E vai sair de casa e vai vir parar no tanque. O doutor explica para Hector 2 que o Hector 1 fará exatamente igual e entrará no tanque. Que ele apenas espere. O doutor confessa que não deveria estar ali. Daí o doutor fala, ó, vamos fazer um combinado? Eu tiro você dessa, mas você não pode contar pra ninguém. Porque eu sou só um funcionário, eu não deveria estar aqui. Eu liguei a máquina por curiosidade. E você saiu lá de dentro, eu sinto muito, né? Tipo assim, eu posso tirar você dessa, mas você não conta pra ninguém, por favor. Ele veio no fim de semana xeretar a máquina de viagem no tempo, né? Aí propõe ajudar a resolver o loop, contanto que o Hector não conte a ninguém. Ele sai da sala tomando um café. Aí o Hector 2 fica sozinho na casa, pega o na mansão, pega um telefone e liga pra sua própria casa. O Hector 1 atende, que é igual a cena do começo. O Hector 2 desliga. O Hector 1 liga de volta para checar. E derruba o telefone embaixo do sofá e o telefone fica fora do gancho. E ele começa a dar amasso na mulher. Aí o doutor ouve aqueles amassos, eles conversando, o telefone fora do gancho. O doutor chega e dá uma bronca no Hector 2. Fala, você ligou, você não pode ter contato com você mesmo. Por que você fez isso? Né? Isso vai atrapalhar para que tudo ocorra igual, né, etc. Aí o Hector se acalma, porque fala, não, eu recebi uma ligação. Eu recebi a ligação de mim mesmo. Aí o doutor entende e fala, beleza, tem que fazer tudo igual, né? Aí, só que o Hector 2 quer voltar para casa dele e explicar tudo. E explicar tudo para a esposa e impedir que o Hector 1 viaje no tempo. Acho que é o que todo mundo faria no lugar dele, eu acho, né? O primeiro ímpeto, eu acho. E o doutor explica que isso faria com que o Hector 2 nunca existisse. E que a sua esposa ficaria com o Hector 1. Ou seja, ele que tá ali, Hector 2, não ia ficar com a esposa dele, ia ficar com o outro dele, que já não é ele. Olha o paradoxo das cópias aí, hein? Olha o bug, olha a esquizofrenia. E que ele ia desaparecer, né? Então o Hector 2 rouba um carro e foge. E encontra a garota que ele viu antes. Aí vem um furgão e bate no carro dele. E ele se machuca, se enrola com a faixa, né? E como tá cheio de sangue, ele vira a múmia rosa. Fica aquela com sangue, faixa enrolada e vira a múmia rosa. Aí a jovem oferece ajuda para a múmia. Ela aparece e oferece ajuda. Ela tem uma tesoura que usa para cortar a faixa. A múmia reconhece a tesoura e lembra que precisa espetar o Hector 1 com aquela tesoura. A múmia rouba a tesoura e usando a tesoura, ameaçando, ela atrai a jovem para dentro da mata. E com a tesoura, a obriga a tirar a roupa, para que o Hector 1 veja. E assim vá atrás e cumpra seu destino e entre no tanque. E assim acontece. A múmia repete o gesto de binóculos, né? Aquele negócio que ela fez assim. Repete tudo igualzinho, pá. Com as mãos até acertar. Ela vai fazendo várias vezes, né? Vai fazendo várias vezes até acertar aquele momento. Aí a múmia termina de fazer o que ela achava que tinha que fazer, que é o Hector 2, né? Mas agora é a múmia. E senta na mata pra descansar. Aí do nada eu escuto um grito da jovem e sai correndo. A jovem desapareceu. Aí a múmia volta pra casa do Hector e invade, porque ela acha que a jovem correu pra dentro da casa do Hector, a casa dele, né? E ele toma uma cadeirada das sombras, assim, do nada é uma cadeirada na cabeça dele, nem viu quem é, ele cai. Aí ele ouve uma porta batendo e sai correndo e começa a bater na porta. Ele achando que é a menina, tá? E fala, não, aqui é a minha casa, não sei o que, não chama ninguém não liga pra polícia não sei o que. A múmia, tá? E arromba a porta. E vê que a janela tá aberta. A menina fugiu pela janela. Aí ele sai pela janela, tem um telhado, assim, uma varanda, né? E tem outro telhado em cima. E ele vê só um pé em cima, assim, um pé, um tênis. Ele puxa. Niki que ele puxa era a esposa dele, que caiu de cima do telhado e morreu. Aí a múmia escutou pelo rádio pedindo ajuda. Que é o Hector 1, de novo, achou o rádio no laboratório e tá pedindo ajuda pro doutor. Aí a múmia se toca que ele tem que ir atrás, apavorar o Hector 1 pra que ele entre no tanque, pra que o loop continue. É muito insano isso aqui, cara, é muito bem feito. Eu fico imaginando o cérebro do cara que escreveu esse roteiro. É de outro mundo. Aí ele, a múmia, né, fala com o doutor pelo rádio e explica que o Hector 2, que ele é o Hector 2. Fala, ó, doutor, aqui é o Hector 2. E que também é o perseguidor do Hector 1, também é a múmia, né? E ele sai com o carro e invade a mansão pra fazer igualzinho, forçar o Hector 1 a entrar no tanque. E depois que ele termina, aparece na janela lá, igualzinho ele fez, né, pra assustar o Hector 1. Ele fica do lado de fora esperando. Aí depois que termina o processo, ele entra no tanque, pá, o doutor faz o esquema, o doutor aparece, sai pra fora e elogia ele. Fala, nossa, ficou muito bom o disfarce da múmia, tá? E sai dizendo que precisa examinar Hector, que ele é o único vertebrado que viajou no tempo. Aí o Hector engana o doutor e entra na sala, pois ele quer voltar e salvar a esposa. Fala, ó, alguma coisa deu errado, eu tenho que voltar. Porque ele morreu a esposa dele, né? Ele tá triste. Porque mesmo que resolva tudo, a esposa tá morta agora, né? Aí o doutor não quer que ele volta. Mas ele ameaça destruir o laboratório. O doutor mente e tenta evitar que ele faça a viagem, diz que falta energia. Mas o Hector percebe que o doutor removeu uma bateria. E com o pé de cabra vai batendo nele e força ele a devolver. A múmia retira as faixas. Agora ele é o Hector 3. O doutor diz, essa máquina não resolve o problema, ela os cria. O Hector só quer voltar para ter uma vantagem, né? Ele diz. O doutor diz que tinha ligado a máquina 40 segundos antes do Hector aparecer dentro dela. E, portanto, ele não poderia voltar no tempo, não daria tempo, né? O doutor alerta
que se o Hector 2 voltar no tempo, haverá 3 Hectors. E isso vai provocar uma reação em cadeia caótica, né? Pode descontrolar tudo. Imagina, só vai aparecendo cópia, não sabe onde vai parar, né? Pode destruir o universo, sei lá. Igual o Jet Li lá, igual a Matrix, sei lá. Aí o Hector percebe que tem algo errado, pois o doutor parecia já saber de tudo o que ia acontecer. E parecia saber que ele queria voltar no tempo. E bate no doutor com o pé de cabra e acusa ele de ser mentiroso. O doutor revela que o primeiro homem que saiu do tanque, 40 segundos antes, já saiu esculachando nele, dando tapa nele. E o forçou a ficar e agir naturalmente quando o Hector 2 saísse do tanque. Este era o Hector 3, que agora estava atrás de Hector 2. E o doutor disse não saber o que ele queria exatamente. Vocês entenderam essa parte? O doutor disse que antes do... Porque o doutor estava uma bela tarde no laboratório, ligou a máquina por curiosidade, para ver o que ia acontecer. Aí do nada, saiu um cara de dentro da máquina. Ele não sabia quem era. Já era o Hector 3. Ok? Obrigando, avisando que ia vir outro. Ele sai já esculachando, ele dando tapa na cara, falando, ó, vai vir outro aqui, você vai fazer o que eu mandar, cala a boca. Aí ele se assusta já, tá na merda o doutor, né? Se fudeu, não sabe nem o que tá acontecendo mais. E aí vem o Hector 2, e, entendeu? 3 Hector ali vem da história, né? Na verdade vem 2, né? Vem o Hector 2 e o Hector 3. O 1 é aquele que ainda não viajou no tempo, né? Então o doutor explica pra ele que o Hector 3 veio primeiro, mas pediu segredo, né? Aí o Hector 2 descobre que já existe um Hector 3. Então ele pensa, de fato eu viajei já no tempo. Eu vou viajar, não tem o que fazer. Aí, ó, vamos ver. O doutor revela que o primeiro homem a sair do tanque esculachou ele e obrigou ele a agir naturalmente, isso com cara de surpresa, quando surgisse o Hector 2. Era o Hector 3, que agora estava atrás de Hector 2. Ele não sabia por quê. Enquanto preparava para receber o Hector 1 no tanque, né, aquele que veio fugindo da múmia para se esconder no tanque, o doutor recebe um rádio, uma comunicação no rádio do Hector 3, dizendo que é o último. Eu sou o último Hector. E diz ao doutor tudo o que aconteceria e que deveria impedir a todo custo. Isso é o doutor contando para o Hector 2, que ainda não é o 3 porque não viajou ainda. E ele fala o seguinte, que é pro doutor impedir o Hector 2 a todo custo. Eu vou explicar para vocês que eu só entendi a segunda vez que eu assisti. Por que o Hector 2 diz pro doutor impedir ele de entrar? Aliás, por que o 3 diz pro doutor impedir o 2 de entrar, né? Aí o doutor diz, Hector 3 será você, se você fizer essa viagem. Voltar ao início para consertar... voltar ao início para consertar não resolve nada, né? Aí o Hector pergunta se a segunda viagem já foi feita, se já existe. Ele pega o rádio e fala, foi esse rádio que eu usei para comunicar com você, que o Hector 3 usou, né? Ele pega e joga no chão, pede pro Dr. Lumiar e vai quebrar o rádio com o pé de cabra, porque ele pensa, se eu quebrar o rádio, então esse rádio não existe mais. Como que o Hector 3 vai se comunicar com ele, né? Vai dar algum bug, né? Daí no que ele vai destruir o rádio, ele acha a bateria da máquina. Aí ele corta a cena. O Hector 2 diz que não tem opção e eles entram no tanque. Aí nessa hora você ouve o barulho de chuva e sirenes, né? Como se fosse polícia chegando. Aí o Hector 3 acorda no tanque. De dia, né? Voltou no tempo. O Hector 2 voltou no tempo de novo. Já acorda dando um sacode no doutor que não sabia de nada, tá? Acordou 40 segundos antes do Hector 2, ok? Já o doutor perplexo. É o primeiro Hector que ele vê. O doutor tava lá, curioso, né? Ligou a máquina pra ver o que ia acontecer. Saiu um cara de dentro dando sopapo nele. Foi isso que aconteceu. Aí o Hector 2 já sai avisando o doutor que já existe 2 cópias dele. E que o doutor vai ajudar a se livrar delas, né? Ó, tem mais 2 cópias de mim aí. Você vai me ajudar a acabar com elas. Pra que só viva ele, o Hector 3. Então ele avisa que o Hector 2 sairá do tanque em poucos segundos. E ele fica escondido atrás da porta, né? E que o doutor vai ajudar a pôr o Hector 1 no tanque. Aí o Hector 3 sai da instalação num furgão, que é o mesmo furgão que bate nas costas do Hector 2, que faz ele se machucar e se enrolar e virar uma múmia. Olha que brisa. Perde o controle e cai num barranco, tá? E se machuca ainda mais, ele fica bem fudidão. Aí pelo rádio ele fala com o doutor que ele é o 3 e é o último. Que o doutor apostou no cavalo errado, que ele é um traidor, ele enganou. Aí todos saberão do incidente da mansão, ele vai contar pra todo mundo. Por isso que tinha sirene de polícia, entendeu? Porque a polícia tava chegando. Lá no passado, não sei lá, no bug atemporal já tinha chamado a polícia, como se fosse, né? Aí, essa parte aqui eu só entendi a segunda vez que eu assisti. Ele fala pro doutor assim, se você quiser preservar o seu trabalho, impeça o Hector 2 de entrar no tanque. Porque assim terá alguém pra rezar por você. Aí é tipo assim, ó, porque o Hector 2 ia ter pena dele, mas o Hector 3 não. O Hector 3 não ia perdoar ele. Então a única forma do doutor esconder a cagada que ele fez seria o Hector 2 não entrando. Porque daí o Hector 3 não existiria. E não ia fazer o que ele vai fazer. Que vocês já vão saber, quem viu o filme já sabe. Tá acabando já. Então a jovem aparece e ajuda o Hector 3 pensando se tratar da múmia. De Hector 1. Não, é o Hector 2, eu até escrevi errado aqui. Ela ajuda ele achando que ele é a múmia, né? O Hector 2. Ela leva para sua casa, para a casa do Hector. E ele entra contra ele. Ele fala assim, não, a gente não deveria entrar aí. Mas ele aceita entrar. Então ela deixa ele numa garagem e sai para investigar. E aí aparece a esposa do Hector. Ele sai, deixa ela trancada na garagem, né? Posiciona a escada do jeitinho que tava antes, quando ele veio no outro tempo, né? Como o Hector 2, como a múmia. E encontra a garota dentro da casa
e diz que o homem está louco, obcecado por ela, e virá atrás dela, que ela precisa se disfarçar. Ele coloca uma das blusas da sua esposa na jovem e corta o cabelo dela. Ela fica igualzinha a esposa, olhando de costas, né? E diz para ela fugir pelo telhado. A múmia aparece daí. Tá os dois Hector dentro da casa, né? A múmia aparece perseguindo o que era para ser a esposa de Hector, que na verdade ele achava que era jovem, mas era a esposa. Mas dessa vez era mesmo a jovem, que morre no lugar da esposa. Lembra que eu falei que nesse filme faz um sacrifício? Ele entrega outra pessoa para morrer no lugar da esposa? É isso que acontece. Aí o Hector 3 liberta a esposa e senta no quintal de costas para casa, enquanto escuta a múmia arrombando a porta e matando a menina, jogando em cima do telhado. Mas a esposa quer olhar para trás, ele não deixa. Ele pega a mão dela e fala, não, só esperar, espera. E aí vem o trovão, vai começar a chover. E ele fala, apenas espera e não olha. E a múmia tá lá cumprindo o destino dela, né? Aí vem o trovão e ele fala, vai chover daqui a pouco, falta um pouquinho ainda pra começar a chover. Até isso ele sabe, né? Que ele já voltou no tempo 2 vezes. Aí vem o trovão e o Hector 3 pega a tesoura no bolso dele, joga pra trás, ele não precisa mais. Aí ele sabe que logo vai chover. Aí a múmia sai com o carro pelos fundos, né? Ou seja, a mulher caiu do telhado, a múmia pega o carro e volta pra mansão pra pedir pra voltar no tempo, né? Pra continuar o loop. Pra cumprir o seu destino, né? Como Hector 1 e Hector 2. A múmia pega pra... A múmia sai pra tentar voltar no tempo. É aquilo que a gente acabou de ver, né? Aí, enfim, acaba o filme. Aí eu escrevi o seguinte aqui, ó. O Hector, porque o nome desse filme é Crimes Temporais, né? Los Cronocrímenes. Então o Hector, ele é vítima e criminoso. A esposa já tinha chamado a polícia, tá? Quando ele chega na casa, que ele encontra ela na garagem. E diferente do Hector 2... O Hector 2 não queria que chamasse a polícia de jeito nenhum, mas o Hector 3 achou bom. Falou, é isso mesmo, chama mesmo. Então, porque a gente já tinha ouvido a sirene, né? Antes a gente já ouviu a polícia chegando, então a gente sabe que a polícia veio mesmo. Então eles chegam e encontram uma vítima fatal. A garota caída em cima do telhado. E foi a múmia, né? Que não sabe quem é, porque tá com o rosto enfaixado, né? Então fica a impressão de que o Hector 3 se deu bem, né? Só que ao investigarem, isso tudo é eu que escrevi, isso não aparece no filme, tá? Ao investigarem, Hector 3 deve ter contado muita coisa, mas não o assassinato, né? Se ele falar que ele mesmo viajou no tempo e matou, vai dar alguma merda pra ele, não é possível, né? Mas ele deve apontar o doutor, né? Como culpado de tudo, né? Só que aí tem um problema, né? Que aí eu escrevo aqui, ó. A situação que poderia ser bem confusa, pensando bem, pois as digitais do Hector estão por toda a parte na mansão, em tudo. Nos carros que bateram e tudo mais, né? 2006, quando saiu esse filme, o reconhecimento de digitais já estava bombando, existia. Então, provavelmente, o Hector não se saiu ileso, tá? O doutor deve ter se ferrado, mas o Hector também. Porque a digital dele tá em tudo. Ele participou, porque teve uma vítima fatal. A garota morreu, não teve jeito. E ele vai pôr a culpa no doutor? Tudo bem, se os caras for lá, eles vão ver que deu merda lá mesmo. A polícia vai ver que tem alguma coisa errada. É só que ele também vai ver que o Hector tá envolvido com tudo, né? Afinal, ele cometeu um crime. Ou vários, né? Porque ele voltou no tempo. Primeira vez ele matou a esposa. A segunda ele matou a menina. Então, na verdade, ele reviveu a esposa. Então, na verdade, ele teve duas vítimas, né? Ele cometeu 2 crimes. É por isso que o filme não é... O nome do filme não é Crime Temporal. É Crimes Temporais. Porque são 2 vítimas, né? 2 pessoas morreram. Só que uma voltou à vida, né? Mas daí fica esse impasse, assim, de que alguém teria que morrer, né? Não tinha como salvar todo mundo. Uma brisa como se fosse assim. Este é o tipo de coisa louca que pode acontecer, ocorrer em um crime temporal, ou um cronocrime. Mas é isso aqui, já tá longo pra caramba, quase 1 hora de vídeo. Eu fiz um resumão desse filme que eu adoro. Foi muito legal fazer essa leitura aqui desse filme que eu acho perfeito. Um dos melhores filmes sobre a viagem no tempo. Pouquíssimo conhecido, quase ninguém conhece. Falar de novo sobre a questão das cópias aí, né? Como a consciência, o teatrão aí. Eu tava lendo ontem no texto que eu escrevi, mano, que orgulho. Texto de 2017, eu escrevi Homo Teatrus, né? Tem o Homo Sapiens, né? Tem o Homo Erectus, agora tem o Homo Teatrus, né? O homem do teatro. Eu escrevi isso antes de conhecer o Bob. Então esse povo do teatro, eles vão começar aos poucos a assimilar essa questão da consciência, né? A cópia consciencial, ou uma consciência que se anula, né? Como assim vai desaparecer, né? Como assim eu sou só um sonho, eu não sou real? Eu sou um sonho de alguém que é real? Isso é possível, né? Isso é loucura, como assim? Eu existo, eu sou real, como é que é, né? Esse tipo de coisa é meio confuso, é difícil até conceber. Como que Jesus ia explicar isso há 2000 anos? Hoje em dia a ficção científica mostra isso, ilustra, né? Coloca cenários, né? Coloca teatralmente para as pessoas assimilar, entender. Mas ainda assim é esquizofrênica e é bizarro. Da mesma forma que é difícil acreditar que o Messias voltou, que tudo que está na Bíblia é verdadeiro, que o Messias é real, que o transbordar da consciência coletiva existe e Deus existe. Aquela história, os 7 princípios herméticos lá são reais, tudo é verdade, tudo que está aqui lá é real.
Né? Como que vai explicar isso para as pessoas, né? Tem gente que tá tão longe, né? Não tem iniciação nenhuma, não tem pacote de informação nenhum. Como que vai explicar essas coisas? Graças à ficção científica, você consegue ajudar as pessoas a entender os princípios herméticos, o luciferianismo, a Bíblia, as profecias, a religião, o arrebatamento, com essas ilustrações, que para eles é cultura, é filminho que eles assistem comendo pipoca, se divertindo. Né? Eles vão se familiarizando com essas ideias tão complexas, tão extraordinárias, mas também tão necessárias e tão importantes para esse mundo maluco que a gente está vivendo agora, que é o puro apocalipse. Mas tá bom, vou encerrar por aqui. Acompanha aí os outros vídeos de viagem no tempo, pra você ficar mais por dentro dessa loucura aí. Esse assunto é bem complexo. Por isso que eu já usei um filme, que é um bagulho que todo mundo assiste, entende, né? Pra ajudar a entender. Mas o bagulho é complexo. Fiquem com Deus, então. Luz pra nós. Eu tô na Twitch, @consimrogério2.